poder estar aqui novamente com vocês e com um trimestre novo. Olha que legal! Seja bem-vindo, trimestre! Que coisa boa, né? Trimestre novo, tema novo, novas histórias para trabalhar com nossas crianças e também muitas e muitas ideias aqui para trabalhar com vocês. E qual é o título desse trimestre, Pro? Olha que linda essa revista! Meu Jesus é poderoso. Olha, meu Jesus, que legal, né? Essa expressão, meu Jesus é poderoso. E a primeira aula desse trimestre nós já vamos falar de um casamento, de uma festa, de uma celebração muito especial. E que tem por título, Jesus salva um casamento. E ele se encontra só lá no Evangelho de João, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11. 11 versículos aí para você estudar. E vamos lá passar aqui. Ponto central, onde Jesus está, o milagre acontece. E os objetivos, compreender que Jesus cuida de nós em cada detalhe. E agora vamos entender aqui, né, ver o que a gente preparou aqui para esse trimestre, vamos lá? Como vai falar aqui de um casamento, a primeira aula, né, vai falar um casamento, eu trouxe aqui toda a ideia de um conceito realmente da gente trabalhar com as crianças, essa questão de casamento. Eu fiz ali convites que você pode estar entregando durante a semana para o seu aluno, sabe? É como se realmente alguém fosse casar e você estava recebendo um convite. A gente não se sente tão especial? Então, que legal você realmente preparar um convite físico, deixei aí uma amostrinha para você, e você entregar para cada criança. Faz ali um convite bem legal, entrega para cada criança dizendo que a nossa aula vai haver um casamento, né? Então, isso já vai aguçar a curiosidade das crianças. O que eu faria aqui, que eu também já estou aqui me organizando com a minha equipe para a gente fazer? A gente quer fazer ali uma decoraçãozinha, quero trazer algumas flores, alguma coisa que remeta, que a criança veja assim, acha que realmente vai haver um casamento. Eu quero fazer alguma coisa diferente, sabe, uns tecido branco, alguma coisa ali, eu ainda estou pensando nessa decoração, algo simples, mas alguma coisa que remeta ali, talvez mudar as posições das cadeiras da sala, fazer tipo um corredorzinho para cerimônia e tal e tal. Então, o que depois também eu iria precisar no decorrer da minha aula, né, ali quando a gente estiver conversando ali com as crianças, trazer fotos de casamento, né, a foto do seu casamento, professor, leva ali para suas crianças verem. Se você não tem, mas alguém conhecido seu deve ter aquele álbum de foto, leva para as crianças conhecerem, explica um pouquinho como foi o seu casamento, como foi, né, o nervoso, olha, trazendo esses conhecimentos é tão importante para a criança entender um pouquinho, né, imagina a noiva, como deveria estar nervosa, os preparativos para esse casamento. Eu botei ali também um bolo fake, porque um bolo de verdade de casamento não tem condições. Mas se você tem condições, professores, como está falando aqui que é uma festa, prepare algo para sua criança comer, um lanche. Se tiver ali um bolo fake ali para mostrar, prepare ali tipo aquela mesa ali igual um casamento, vai ficar super, super legal. Botei ali também a decoração, né, pra gente se preocupar com essa questão, né, ter alguma coisinha que remeta a um casamento, alguns corações, balões de coração, use a sua criatividade. E também peça para a sua criança na hora ali do convite, para ela ir com uma roupa de festa, a melhor roupinha que ela tem, sabe? Ela é para ir bem arrumadinha, porque ela vai participar de um casamento. E é claro que você também vai bem arrumado, bem elegante, porque é um casamento. Se você tem aí o seu companheiro, né, o seu esposo que ajuda, ou algum professor que possa ali auxiliar, peça para ele de terno, gravata, tudo bem bonitinho, porque tem que remessar, né, as crianças verem que algo está diferente. A recepção, já chega na porta, ali já pensou as pessoas ali tudo bem trajadas, bem bonitas ali na porta, recepcionando as crianças chegando, acomodando as crianças até os seus lugares. Você pode colocar ali a marcha nupcial. Então, assim, dá para trabalhar várias coisas, várias questões, né, relacionadas ao casamento nesta aula. Eu também coloquei aí um videozinho, ele tem um videozinho mostrando ali, né, a próxima aula, Jesus transforma água em vinho. E tem outros videozinhos também relacionados sobre esse tema lá no Drive para você. Olha que legal esse videozinho. E vamos lá! Nós já estamos aqui com o nosso projeto Missão, que nós vamos dar continuidade ali do nosso caderno missionário. E agora tá com um novo trimestre, tá com uma roupagem nova, um designer novo, gente, tá demais. Eu sempre fico aqui, eu fico encantada
com cada planejamento, eu fico muito feliz mesmo nossa, poder fazer esse planejamento e distribuir, né, vocês ter acesso a esse planejamento também. E agora a gente vai trabalhar com o país da Turquia. Mas vocês estão vendo aqui que a gente tem um mapa mundi aqui muito, muito legal. E essa é uma sugestão que eu vou trazer para vocês, para a gente trabalhar essa questão dos países com as crianças e mostrar no mapa mundi aonde se localiza o país que elas estão estudando. Tudo isso está no caderno missionário, você também vai encontrar todas essas informações no caderno missionário, porém nem todas as crianças têm esse caderno missionário na mão, né? Para elas poderem estar ali analisando, vendo onde fica a localização e ter todos os conteúdos acessíveis para ela na sua aula. Então, se você tem um mapa mundi assim, ó, você consegue mostrar para a criança aqui no mapa a localização de cada país onde a criança está estudando, onde fica ali, né, qual é o continente, dá para você trabalhar várias coisas, isso é muito incrível. Nós já estávamos aqui olhando, gente, aí parece que a gente já estudou isso, né, Brian? Tem um visitante hoje aqui. Então, esse mapa mundi aqui, eu comprei ele numa livraria, uma papelaria, livraria, não sei como é que chama aí na sua região, onde vende materiais escolar, eu paguei R$19,90. Então, assim, não é um custo, né, muito alto que a gente não possa adquirir. E eu achei até acessível o valor para algo que vai fazer tanta diferença na nossa aula. O que eu fiz? Eu colei ele em 2 placas de isopor. Claro que as 2 placas de isopor, elas ficaram pequenas, sobrou em cima, eu cortei em cima, colei do lado, fiz aqui um ajuste e eu colei numa placa de isopor. Por que eu colei ela numa placa de isopor e não posso colar o mapa direto na parede? Porque eu quero trabalhar com eles realmente essa questão de mapa. Como tem ali no slide que você está vendo, tem ali todos os mapinhas que a gente vai estudar dos países desse trimestre. E eu fiz aqui a impressão de todos os mapinhas e guardei aqui no envelope. Porque eu vou falar para as crianças, agora a gente vai estudar, né, nós vamos orar essa semana pelo país da Turquia. E agora eu tenho com os meus alfinetezinhos aqui, ó, eu vou localizar aqui no mapa mundi onde fica a Turquia. E eu vou colocar aqui a bandeirinha da Turquia, bem em cima onde fica o país da Turquia. E assim vai ficar todo o nosso mapa cheio de bandeirinha. E esse mapa mundi aqui você pode estar usando em outros, porque isso vai ser um projeto que eu quero dar continuidade aqui, né, se Deus permitir. Há 2 anos, eu quero dar continuidade nesse projeto há 2 anos para fechar todo o ciclo aí das lições bíblicas que depois elas se repetem novamente. Então eu quero fechar esse ciclo. Então você pode estar usando esse mapa mundi aqui por 2 anos e ainda, olha só, enchendo ele, vai estar todo cheio de bandeirinhas, localizando ali onde os países que as crianças oraram. Então, gente, vê se não é incrível. Sem contar que aqui embaixo também tem várias informações. E eu deixei lá no Drive também para vocês esse mapa mundi ali, porém, como ele foi pegado uma imagem da internet, ele não tem as palavras muito legível para a gente ler, então acho que a gente vai se confundir. Tem que ser muito craque em mapa só para olhar ali e já encontrar. Mas mesmo assim eu deixei para você. Mas aqui, ó, como eu falei, ele não é muito, o preço não é muito caro e acho que a gente consegue, né, você aí acha que você consegue adquirir esse mapa aqui para estar colocando na sua sala, para estar trabalhando aí com as suas crianças. Então essa é uma ideia que eu acho super bacana. E vamos aqui, tem todo aí o planejamento da Turquia, tem muito mais coisas lá no caderno para você. E vamos lá também, agora tem outra proposta desse trimestre que eu gostaria de trabalhar com vocês, a questão de memorização de versículo. Por quê? As nossas crianças, elas precisam conhecer versículos bíblicos e às vezes a gente só vai lá ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia no versículo lá, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Vai lá, a criança lê, só porque a criança não memorizou. E às vezes fazem até aquela repetição ali com as crianças, mas depois deu. A criança memorizou na hora, mas depois acaba esquecendo. E também o dia a dia faz a gente, né? Se a gente não estiver ali praticando, a gente esquece. Então, qual é a minha sugestão para esse trimestre? Eu fiz aqui a impressão, ó.
você vai fazer um desafio com as suas crianças. Durante todo o trimestre, a criança que mais decorar os versículos bíblicos da aula, você vai dar uma premiação no final do trimestre. Então aqui, ó, tá? Você vai colocar o nome da sua criança, vai estar aqui selecionado os meses de abril, você faz ali com uma caneta mesmo, a marcação, os pontinhos, a criança memorizou. Vamos supor, o João memorizou o versículo da aula 1, bota um pontinho ali. Você vai estar ali selecionando ali, marcando ali os pontinhos de maio e de junho, e aqui no total, depois você soma todos os pontos e no total aqui você vai botar a pontuação de cada criança e você pode ali dando um brinde para os seus alunos. Como que eu faço aqui na minha igreja? Eu pego os versículos bíblicos, eu deixei os versículos bíblicos de todo o trimestre numa pasta ali marcado versículos para memorização. Você pode estar durante a semana mandando esse versículo no grupo dos pais para a criança ela decorar. E quando ela chegar na sua aula, ela já vai saber o versículo bíblico que vocês estão estudando. Então aquela criança que memorizou o versículo bíblico vai ali marcar, ganhar um pontinho ali. Isso é muito bom, porque as crianças querem ganhar o prêmio no final do trimestre. Seria interessante você pontuar ali do primeiro até o terceiro lugar. E o que eu fiz aqui também, olha, é um varalzinho. Vocês lembram aqueles varalzinhos para pendurar roupas e peças íntimas? Então, ó, o que eu fiz aqui? Uma latinha de leite ninho, eu coloquei cimento dentro, cabinho de vassoura de madeira, comprei esse varalzinho, ó, botei um parafuso aqui e ele gira. Por quê? Cada aula eu vou pegar esse versículo bíblico, ó, eu fiz a impressão em papel fotográfico, que também eu paguei acho que R$ 24,90, 50 papel fotográfico, por esse valor também não sai muito caro e ele fica uma impressão bem legal, tá? Essas impressões também tudo lá no Drive, marcado versículo bíblico. Tem essa plaquinha também aqui lá no Drive, se você querer. Aqui eu não terminei ele, eu ainda quero pintar, deixar bem bonitinho. Mas ó, cada aula você vai pegar o versículo bíblico e você vai estar botando aqui, ó. Então cada aula vai estar penduradinho aqui os versículos bíblicos. Quando chegar no final do trimestre, gente, vai estar todos os versículos bíblicos aqui penduradinho. Olha que bonitinho que vai ficar isso aqui na sua aula. E cada plaquinha dessa tá marcando aqui a aula, pra gente não se perder, né? Então você pode depois no final do trimestre fazer uma recapitulação dos versículos bíblicos para as crianças. E lembrando que esse varalzinho aqui, você pode estar usando também para outras ideias, colocar histórias, fazer várias outras coisas com essa ideia do varalzinho. Deixa eu tirar aqui. E vamos lá então, o que eu fiz então para memorizar? Ai, cansei. Cansei de falar. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Se encontra em 1 Pedro, capítulo 5 e o versículo 7. Eu fiz aqui para memorizar uma silhueta, né, de uma pessoa orando, uma mulher orando. E tá ali todos o versículo bíblico num e o outro tá só a silhueta. Por quê, ó? Eu deixei aqui, eu fiz os versículos e eu cortei eles, porque você pode estar pegando, depois de estar lendo com a sua criança na Bíblia, repete com ela várias vezes, e agora você pode estar pedindo para a sua criança, em cima dessa silhueta, montar o versículo bíblico, ó, e ela vai ter que montar o versículo bíblico na ordem certa. Aí ficaria, não dá para levantar muito, né, vai cair tudo, mas daí ficaria assim, ó, as pecinhas todas soltas, as palavras todas soltas, e a criança monta o versículo bíblico ali, né, na hora. Você pode fazer um desafio, quem monta mais rápido, na sequência certa, então vai ficar bem legal essa dinâmica, né, se torna uma dinâmica aí para você estar memorizando com a sua criança. Por que eu botei uma silhueta ali de uma pessoa orando? Porque se a gente entregar, como a gente vai entregar as nossas preocupações a Deus? É através da oração, é confiando nele. Então é a oração que nos dá isso, né? Essa confiança, tudo move através da oração. Não tem como falar com Deus se não for através da oração. Então, como é que a criança vai entregar algo para Deus, a sua preocupação, que ela está sentindo ou não, se ela não conversar, não dialogar com Deus? Ela precisa dialogar, ela precisa contar para Deus. Por mais que Deus saiba o que ela está passando, Deus sabe tudo o que está acontecendo, mas ela precisa falar.
A Bíblia diz que Deus tem prazer em nos ouvir falar, então ela precisa falar. E como é que a gente vai falar? É através da oração. Por isso ali que eu coloquei, né, aquela silhueta de oração e dizer para as crianças que para Deus nada é impossível. Ele pode resolver todas as coisas. Até aquela nossa preocupaçãozinha insignificante quanto aquela maior preocupação. Para Deus não existe tamanho de problema. Ele é um Deus todo-poderoso, que é o título do nosso trimestre. E para Ele nada é impossível. O que é o nosso problema para Deus? Nada, mas Ele quer nos ver, né, orando. E a oração, ela nos aproxima de Deus. E agora a gente vai falar aqui sobre o casamento, gente. Eu trouxe aqui algumas coisas sobre o casamento, para a gente entender um pouquinho desse conceito aqui da nossa aula. No casamento de Caná estiveram presentes Jesus, sua mãe e seus discípulos. A cidade estava localizada na Galileia, embora sua posição exata seja desconhecida. Na época de Jesus, a comemoração podia durar até uma semana. Olha que legal, uma semana. O meu filho casou agora mês passado e o casamento acabou lá para 1h pouca da manhã. A gente já estava assim, ai meu Deus, parece que não vai acabar mais. Já estava tão cansativo, né? Desde das 4 horas da tarde até... Agora imagina uma semana ali festando, né? Olha, era muito legal, né? Acho que muito incrível isso. E vamos lá. Na época de Jesus, a comemoração podia durar até uma semana. Faltar o vinho era uma situação embaraçosa e um pouco ofensivo. E um ofensivo sinal de falta de hostilidade por parte do anfitrião. Atendendo a um pedido de sua mãe, Jesus realizou o primeiro milagre do seu ministério público ao transformar a água em vinho. Foi o primeiro milagre, né, público de Jesus. Vamos lá. Nos tempos, agora vamos entender um pouquinho, gente, isso aqui, quando eu comecei a estudar isso aqui, eu confesso para vocês que eu fiquei assim, nossa, nos dias de hoje, que a mulher que quer preparar tudo, naqueles tempos bíblicos não era assim, não, vamos entender um pouquinho aqui isso. Nos tempos bíblicos, o período de noivado era usado para a preparação do casamento. O noivo preparava o lar para a futura esposa e a noiva preparava o seu enxoval. Quando chegava o momento da consumação do casamento, o noivo ia até a casa da noiva, geralmente sem data marcada. Olha só, gente, acho que eu ia morrer, acho que eu ia sofrer de ansiedade até esse dia chegar. Ainda bem que eu nasci muitos séculos depois. E a levava para a sua casa, onde encontravam os amigos e parentes de suas famílias, numa cerimônia organizada pelo noivo e não pela noiva. Olha só, nossos dias de hoje que a noiva que organiza tudo, ela que sonha com tudo. Nos tempos bíblicos não era assim, né? Quem que organizava tudo era o noivo e não a noiva, ela só tinha que se preparar com o enxoval. E agora a gente vai entender aqui um pouquinho sobre essas talhas. O que é talhas? Que eram vasos, né? Vasos de barro e alguns também tinham vasos de pedra. E na nossa história foi vasos de pedra. As talhas usadas para armazenar água eram geralmente feitas de barro, mas havia algumas feitas de pedra. O volume de uma talha variava entre 64 a 95 litros. Tem algumas traduções que falam 100 litros. 6 talhas representaria algo entre 384 litros a 570 litros. Os judeus usavam água nos rituais de limpeza e purificação, e essas grandes talhas provavelmente armazenavam água para esse fim. Talhas menores eram usadas por mulheres para transportar água potável que retiravam dos poços. Por que tinha essas talhas? Por que eles tinham esses grandes talhas em casa armazenado? Porque antigamente, a gente vai explicar para as crianças que antigamente não é como é hoje, que a gente vai lá, abre a torneira e sai a água ali. Vou lá no chuveiro, liga a torneira e sai, tomo o meu banho. Não tinha isso. As mulheres, as pessoas tinham que ir lá no poço, ou onde estivesse água, pegar a água para o seu consumo próprio, para a higiene, para a limpeza, tudo. Elas teriam que buscar água. Então, essas talhas ou pote de barro ou pedra, geralmente os de barros, né, que eram usados para buscar, né, para transportar essa água. Então, por isso que eles usavam, né, eles não tinham como ter água encanada em casa, por isso que eles usavam esses potes. Então, esses grandes talhas, eles guardavam ali a água ali, armazenavam a água ali,
E também nesses rituais, nessas festas, celebrações rituais, eles usavam, né, essas águas desses potes grandes para isso, para a purificação e para a limpeza também. E vamos lá entender um pouquinho como que era. Olha só, essa aí é uma talha enorme, enorme, enorme. E ali nos tempos bíblicos tinha até de 100 litros por aí, mas a gente encontra hoje até de 2.000 litros uma talha dessa. Então, olha só como existe, ainda existe muito. O que eles guardam hoje em dia? Eles guardam o próprio vinho dentro dessas talhas, olha só como elas ainda são utilizadas em alguns lugares. E vamos lá para a nossa história. Já estou passando aqui, para a nossa história bíblica. O que eu fiz aqui para a nossa história? Deixa eu botar aqui todas as minhas pecinhas. Como a gente vai falar de um casamento, agora é aquele momento, né? Você ali celebrou, organizou todas as suas crianças, estão todas organizadas, todas sentadinhas, legal. Se você tiver ali um boneco, uma boneca, né, para simbolizar o casamento, ali a cerimônia, é bem legal. Traz isso para a atualidade da criança, sabe? Lembrando que naquela época não era assim. Você vai explicar para a sua criança que o noivo, ele ia até a casa da noiva, ela não sabia quando seria esse dia. Claro, ela já deveria imaginar que, né, como eles conversavam, ele já tinha conseguido um lar, só porque ela não sabia o dia e a hora exata. E isso nos lembra muito o arrebatamento, né? Quando fala ali das 10 virgens, isso nos lembra muito o arrebatamento. Ela poderia ter uma noção de tempo, espaço, vamos dizer assim, né? Vamos supor, pode ser essa semana, mas assim, ó, o dia exato e a hora ela não sabia disso. Então, certamente ela ficava ali ansiosa, esperando, ela já tinha tudo guardado, tudo enxoval, tudo certinho, só porque o noivo tinha que ir buscá-la. E ele ia ali com todos os seus parentes, amigos, eles iam, né, numa grande caravana e festando pelas ruas, e lá e busca na casa da noiva e leva ela até a casa dele ali para se arrumarem, se organizarem para acontecer ali a cerimônia e a festa de casamento. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz aqui uma noivinha, um noivo, claro, nos dias de hoje, né? As roupas, tudo certinho nos dias de hoje. E eu fiz aqui, você vai estar contando que agora a noiva já se encontrava no local do casamento e estava acontecendo, né? Toda aquela festa. Olha que legal, já teve a cerimônia, agora estava toda aquela festa. E a festa durava em torno ali de uma semana. Eles ficavam ali festando, comemorando aquele grande casamento. É como se eles fossem nobres, pessoas nobres, porque eles estavam ali comemorando aquele grande casamento. Só que crianças, olha só o que aconteceu. E o legal daqui, professores, é que a noiva, ela vai ao encontro do noivo. E quando ela vai ao encontro do noivo, está surgindo um problema aqui. Olha só, você pode estar dizendo que a noiva ali estava e o noivo festando, tudo felizes que eles estavam casados, só porque surgiu, crianças, um problema. Olha só a expressão desse empregado, que pra gente hoje seria um garçom, mas a Bíblia trata eles como um empregado. A impressão dele de preocupado, porque alguma coisa estava acontecendo, mas o que será, crianças, que estava acontecendo? Então aqui, ó, você vai começar a contar, né? Realmente o que aconteceu. Lembrando que antes de chegar e falar aqui desse momento, você vai dizer e ressaltar que Jesus e seus discípulos e sua mãe foram convidados para essa festividade. Então, ali você vai estar falando que Maria percebeu que algo estava acontecendo, porque nós mulheres somos muito observadoras, né? Maria percebeu que alguma coisa estava acontecendo e foi se inteirar para ver o que era. Aí ela falou ali para Jesus o que estava acontecendo e Jesus ali deu a ordem, ali como a gente já sabe, dos empregados de encherem as talhas de água, e eles encheram aquelas 6 talhas até em cima de água, e depois eles tinham que levar aquelas talhas até o mestre-sala que estava lá. Então, o que eu fiz aqui, né? Você pode estar dizendo, mostra aqui, ó, um potinho, eu botei aqui um potinho de vidro, fiz aqui a impressão de um pote de barro, né, como se fosse uma talha. E aqui você pode estar dizendo, na hora que você for estar contando a sua história, dizer para essa criança, daí aqueles empregados obedeceram o que Jesus falou. E eles foram enchendo aqueles potes de água. E aqui aquela velha truque, né, que todo mundo já cansou de usar, mas sempre faz muito sucesso no meio das nossas crianças, que é aqui, ó, derramou água bem visível na frente da criança, a água aqui entra no pote
a água normal e aqui ela se transforma em vinho. Muitas crianças ficam, ai, como isso? O que aconteceu? É claro que isso aqui é um suco, né, de uva, aquele suco que a gente compra aí no mercado, aqueles pacotinhos. Botei um pouquinho aqui embaixo e depois a gente só vai estar botando água em cima do pozinho e ela vai mudando de cor. O que eu faria com vocês, né, uma sugestão que eu deixo aqui para vocês, eu fiz essa marcação aqui, ó, eu fiz ela muito embaixo e meio que fica aparente o suco. Se você for fazer essa ideia, não corte um dedinho acima, assim, ó, para não ficar muito aparente o fundo, para não aparecer o suco. Corte só um pouquinho a mais para cima. Aí fica aqui. Claro que depois você pode estar pegando esse próprio suco e servindo ali para suas crianças, como elas são os convidados, você pode estar servindo ali para elas e você pode estar dizendo ali, né, que como a nossa história conta, que chamaram um noivo e perguntaram, nossa, deixasse o melhor vinho para o final da festa e tal, e toda aquela história que a gente já conhece. E eu não vou me alongar muito aqui com vocês. O que eu gostaria de ressaltar aqui com vocês, que algumas vezes fica um questionamento, mas aquele vinho, ele tinha um teor alcoólico? Pelo que eu estudei, isso divide muitas opiniões. Muitos teólogos afirmam que sim, e muitos estudiosos e muitos teólogos afirmam que não. Eu também acredito que não, até porque a Bíblia nos dá muitos indícios que o álcool, né, a bebedice, isso não vai nos levar ao céu. Então a gente vamos tentar entender um pouquinho assim, ó. Vamos imaginar, eles já estavam ali festejando quase uma semana. Estava faltando vinho lá para o final da festa. Então, se eles estavam festejando uma semana, se aquele álcool, aquele vinho, vamos supor, tivesse álcool, imagina como não estariam esses convidados. Se esses convidados já estavam praticamente ou estavam alcoolizados, por que Jesus ia dar mais álcool para eles ainda, sendo que a própria Bíblia condena isso? Então, isso não condiz com a palavra de Deus. E se a gente for estar falando assim mas a Bíblia está falando de vinho, sim. A palavra vinho ali na Bíblia, a gente nem sempre ela tem o mesmo sentido. Vamos entender um pouquinho aqui para os nossos dias. Uma manga. Se eu disser para você assim, ó, uma manga, o que você vai imaginar de manga? Manga de camisa ou uma manga fruta? O que você imagina? Mas a manga, ela não tem o mesmo nome, porém ela tem 2 sentidos. Então, a gente tem que entender isso também nessa questão do vinho ali na Bíblia. Tinha, sim, o vinho com álcool e tinha aquele vinho não. Suco de uva também não era suco de uva. Tinha outra forma de fazer suco de uva, porém não era suco de uva também. Tá? Se a gente for imaginar assim, ó, se todo vinho que a Bíblia relata contém álcool, então e o vinho da Santa Ceia? Então quer dizer que eles estavam bebendo algo que simbolizasse o sangue de Jesus, combinado com álcool, né? Então assim, ó, não condiz, sabe? Não condiz uma coisa com a outra. Então o que eu fico? Eu fico com a palavra ali que fala, né, que os bêbados, os alcoólatras, esses não herdarão o reino dos céus. É a própria Bíblia que nos fala isso. Se eles não herdarão o reino dos céus, por que no primeiro milagre de Jesus ele ia deixar o pessoal todo bêbado e numa quantidade exuberante de álcool, de vinho? Então, isso não faz sentido com a palavra de Deus, né? Se essas pessoas, isso também a gente vai ver lá em Gálatas que isso faz parte dos frutos da carne. Então, assim, ó, Jesus não iria jamais, né, fazer algo dessa forma. Então, por isso que eu ainda fico com a palavra de Deus, que aquele vinho que Jesus fez e o vinho que eles estavam tomando na festa não continha álcool. A gente vai notar ali também na palavra de Deus que quando o mestre Sala ele experimenta o vinho, ele vai dizer que aquele vinho era melhor do que eles estavam tomando antes. Se ele tivesse, o vinho que eles estavam tomando antes, se tivesse álcool, o mestre Sala não iria dizer, por que ele iria dizer que estava melhor? Ele ia dizer, não, está diferente, esse aqui não parece o vinho que nós estávamos tomando com álcool, né? Então, assim, ó, tem tudo, a gente dá para analisar, tem vários indícios que Jesus jamais faria isso, né? Botar uma bebida, multiplicar, fazer um milagre com algo alcoólico. Então, como é que você fez esse visual? Gente, eu cortei, você vai ter lá no Drive também, ó, deixa eu só vou tirar aqui. Você vai ter lá no Drive também essa parte aqui. Eu só cortei aqui onde estava a marcação. Peguei uma folha aleatória que eu tinha em casa não, aqui no estúdio.
cortei, colei aqui as laterais para ficar tipo um envelope. Na segunda folha, eu peguei a noivinha e eu só pinguei, ó, um pouquinho de cola, porque ela tem que ficar essa ponta aqui, ó, solta. Peguei um pouquinho de cola e agora a gente vai estar botando a noivinha aqui dentro. Claro que eu fui mais esperta, que eu sou muito inteligente, eu botei a folha primeiro, né? Eu só tirei aqui para vocês verem. Mas eu coloquei a folha aqui dentro primeiro, encaixei tudo certinho. Depois eu fui lá, pinguei um pouquinho de cola e botei a noivinha em cima. E ficou esse visual que quando a gente puxa aqui, a noivinha, ela se locomove e chega até o nosso noivo. E aparece ali a continuação da nossa história. Pro, como é que você vai estar concluindo isso? Opa! Eu botei ali como nosso... Aqui, os nossos objetivos, ele está falando que Deus, ele cuida de nós, como ele cuidou de tudo naquele casamento, né? Ele proveu aquele casamento, senão os noivos iam passar muita vergonha numa comemoração tão especial para a vida dele. Jesus fez um milagre. E a mesma coisa que Jesus faz na nossa vida, ele cuida de nós em todos os detalhes da nossa vida. E eu deixei ali um videozinho e também tem todas as imagens desse vídeo no Drive. Não é a primeira vez que eu trago ele aqui. Mas eu deixei esse videozinho ali que se você tiver televisão, notebook, leva para sua criança ver e coloca esse videozinho lá, depois manda também lá no grupo dos pais, porque ele é um videozinho muito bonitinho que fala do cuidado de Deus com a nossa vida, desde quando a gente era uma sementinha lá na barriguinha da mamãe, tem todo esse processo da gestação nesse vídeo e todo o cuidado de Deus. Então isso é tão maravilhoso, né? Quando ali o Salmo 139 fala, né, que a gente não era nem formado ainda, o Senhor já nos conhecia, Ele já nos amava, Ele sonhou os melhores sonhos para a nossa vida e Ele já cuidava de nós. Então assim, mostra para a criança o cuidado que Deus já tem com ela, já desde ali, antes mesmo do seu nascimento, Deus já estava cuidando dela e sonhou os melhores sonhos para a vida dessa criança. E vamos lá. Opa, tô passando tudo. Dicas de atividades. Tem um monte aí relacionado à nossa aula e tem muito lá no Drive também para você. Deixei aqui também, ó, curiosidades bíblicas. Também tá aí para você. Olha que bonitinha essas curiosidades. Tem também dinâmica. E agora, para essa dinâmica, eu vou tirar aqui o meu varal. Deixa eu botar aqui para cá. Esse meu varalzinho. Deu. Pareci de novo. Para essa dinâmica aí, eu fiz um vai e vem, gente. Eu já comprei para os meus alunos, paguei também R$19,90. Eu comprei um para os meus alunos, para ter na minha sala de aula, para sempre estar fazendo com eles. E porém, eu fiz esse aqui de reciclado, porque às vezes tem pessoas que não têm acesso, né? Não conseguem comprar, ou na sua cidade não tem. Então, eu fiz aqui um reciclado de garrafa PET. Lá no Drive tem o passo a passo de como ele foi feito, tá, pessoal? Tá lá no Drive, lá, deixei tudo escritinho, tudo bonitinho lá para você. Por quê? Agora a gente vai memorizar o versículo bíblico brincando. Então seria legal se você tivesse mais de um, conseguisse fazer mais de um para brincar com a sua criança. E como eu não consigo brincar sozinha, não dá para brincar sozinha, eu convidei aqui o Brian. Brian, por favor, seja bem-vindo. Tudo bom, Brian? Tudo. Então, o Brian aqui é o nosso designer aqui da nossa igreja. Ele tá sempre aqui e sempre que eu chego aqui de manhã a gente bate altos papos e ficamos conversando de tudo. O Brian é super querido e a gente gosta muito dele aqui e é um prazer te ter aqui na nossa aula, Brian. Então, eu e o Brian vamos falar o versículo bíblico. Deixa eu botar aqui. Ô Brian, vamos ver. Nós já memorizamos, né, Brian? Mas chega na hora aqui, dá um branco, né? Eu vou deixar aqui. Como eu e o Brian já estamos na terceira idade, a gente esquece. Mas a sua criança não está na terceira idade, Brian. Não. Ele não. Ô, Brian, tem que me apoiar, Brian. Tem que dizer, nossa, eu também. Tá, entregue todas as suas. Deixa eu só arrumar aqui. Todas. Ih, agora eu pus ele. Todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Isso, Brian. Ó, Brian, vou deixar ali pra ti, tá, Brian? Porque eu já decorei. Só que não. Então, o que a gente vai fazer? Ah, vamos trocar de lugar, tá certo. Lá.
Como é que a gente vai fazer? Eu vou falar uma parte do versículo bíblico, uma palavra, e o Brian vai falar outra. Então vai ser uma sequência. Eu falo, eu termino de falar, ele continua. E assim a gente vai terminar o versículo bíblico. Então vamos lá. Vamos ver se vai dar certo, Brian. Deixa eu enrolar aqui, vamos lá. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. 1 Pedro, capítulo 5. versículo 7. Tá vendo, professores? É legal, né, Brian? Vamos de novo? Vamos. Então, olha que legal. Vamos lá. Entregue. Todas as suas. De novo, Brian. Vamos mais pro lado, vai. Tá. Diretor, tá aparecendo certinho? Vamos lá. Entregue todas as suas preocupações, a Deus, pois Ele cuida cuida. de vocês. 1 Pedro, Capítulo 5. versículo 7. Por que você não tá vindo até aqui, Brian? Teu braço é menor que o meu. Não é porque se eu... Ah, entendi. Porque se tu abrir muito o braço, vai pegar ali. É por isso que eu tô com o braço bem aberto, por isso que o meu vai até o final, ó. Vai, joga aí. Ah, agora fui, ó. Legal, né? Então, professores, olha, não é legal? Se eu e o Brian aqui já se divertimos, imagina a sua criança. E é algo que você pode deixar na sua sala e guardar ali para você fazer novas dinâmicas, novas memorização de versículos. O que eu fiz aqui na pontinha aqui, eu cortei ali, vai estar todo passo a passo para vocês, mas eu queimei essa ponta no ferro. Você pega o ferro e vai passando assim no ferro para que ela venha dobrar, porque senão ela fica machucando a criança, então ela tem que dobrar e a gente tem que ter todos esses cuidados. Depois eu só decorei aqui, botei um EVA, botei umas coisinhas aqui. A cordinha, essa aqui é aquelas cordinhas de fazer crochê, de malha, mas você pode estar usando qualquer tipo de cordinha de varal, qualquer corda. E vai ficar uma brincadeira aí bem legal. Brian, obrigada. Que Deus te abençoe. Ele me ajuda muito, gente, aqui na TV. Quando eu tô nas impressões, ele me ajuda muito. Ele que faz pra mim. Eu incomodo tanto esse garoto, tanto. Obrigada, tá, Brian? Que Deus te abençoe. Pensa no menino esforçado, estudioso. É uma benção esse menino, é uma benção mesmo. Muito obrigada, Brian. Então vamos lá continuar. Lembrancinhas, olha esse noivo e essa noiva aí de grampinho de roupa. Super top pra você fazer, super fácil também pra você fazer. E também tem aí, ó, um cartãozinho, olha que top que é esse cartãozinho. Você vai estar cortando, você vai estar pegando, ó. Vamos imaginar que aqui tá o cartãozinho, né? Você vai estar dobrando aqui as laterais dele, cola aqui, e embaixo aqui, ó, você vai botar o pirulitinho de coração, que eu já deixei ali né? Tô até fazendo propaganda aqui, ó. O pirulitinho de coração que você vai estar colocando dentro do envelope, falando ali, né, sobre a nossa aula. Então, professores, ai meu Deus, tem mais uma coisa ainda. A apresentação. Sempre na nossa igreja aqui na nossa cidade, é muito comum, após a escola bíblica, as crianças têm que fazer uma apresentação de tudo que elas aprenderam na sala de aula, lá na igreja, né, para todos os membros da igreja que estão na escola bíblica. Então, eu deixei aí uma ideia aí para você, ó, como Deus cuida de nós em cada detalhe. Você vai selecionar uma criança para vir já de casa, ou levar ali, né, um uniforme escolar, outra criança com a roupa de passeio e outra criança com pijaminha de dormir. E o que a gente vai precisar também? De uma casa, uma criança vai estar segurando uma casa, ou de papel, uma impressão, uma casinha ela vai ter que estar segurando, e a gente também vai precisar de uma família, você vai ter que conversar com uma família. E cada criança ela deve trazer, né, de casa, uma mantinha, um lençolzinho, e uma almofadinha, um travesseiro, alguma coisa assim. Por quê? Na hora da apresentação, você vai estar comentando ali, você vai estar explicando o que as crianças aprenderam, vocês vão falar o título da lição, pede para a criança ler o versículo bíblico, e depois você vai estar falando ali do cuidado de Deus. Deus providenciou tudo e cuidou, né, daqueles noivos naquele casamento, o cuidado e o zelo que Deus tem com a nossa vida. Deus cuida de nós com muito amor e com muito carinho. E ali você vai estar mostrando a criança com uniforme, Deus cuida, né, da criança, Deus cuida de ti quando tu vai para a escola. Daí você pode estar se referindo aos pais, Deus cuida do seu filho quando está indo para a escola. A roupa de passeio, você vai estar mostrando ali, ó, na roupa de passeio, a sua criança, onde ela for, Deus está sempre cuidando dela. Na hora de dormir, mostra ali a criança de pijaminha, né?
Deus também cuida, na hora que a gente está dormindo, Deus está cuidando da gente. Na casa ali, mostra a criança com a referência da casa, Deus cuida da nossa casa, Deus cuida também da família, mostra ali a família. Apresente para a igreja todos esses pontos, né, que Deus cuida da gente em todo o tempo. É legal também ter um relógio, né, e mostrar ali para a criança, né, mostrar para a igreja que Deus cuida de nós em todo o tempo. E depois ali naquele momento, pede para cada criança esticar o cobertorzinho, o travesseirinho e faz aquela encenação enquanto elas estão dormindo. O Espírito Santo está cuidando delas. Peça que a criança deite, peça para alguém cantar um corinho bem abençoado. E enquanto convida a igreja para estar orando nesse momento também, enquanto as crianças estão ali fazendo o que estão dormindo, cada um no seu cobertorzinho ali, travesseirinho, peça para os pais virem orarem para os seus filhos, peça para o pastor orar. Então vocês podem fazer aquele momento ali de oração, a gente fica tão bonito, eu já fiz tantas vezes isso e é tão bonito naquele momento, e ressaltar para a igreja, né, e para as crianças que em todo o tempo, até quando a gente está dormindo, né, o nosso subconsciente a gente está ali desligado de tudo, estamos dormindo, descansando, mas o guarda de Israel, ele não dorme, ele está cuidando de nós, porque ele nos ama muito. Então, olha que legal, né? Iria ficar essa apresentação, então deixa essa ideia aí para vocês. E agora deu, vai embora, vou embora, Deus, vocês já estão dizendo assim, ó, vai-te embora. Então tá, então eu vou me embora. Mas semana que vem eu tô aqui de novo, tá certo? Que Deus abençoe muito vocês e até lá. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.